Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Agora são 7h05. Repita. 7h05. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Iteline Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional de São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 7 de outubro de 2020. Vivemos a primavera brasileira. Hoje é o dia do compositor, dia de Nossa Senhora do Rosário. Em São José dos Campos agora faz 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alertas para o perigo de morte por hipertermia em partes das regiões centro-oeste e sudeste do Brasil pelas altas temperaturas. A hipertermia é a condição caracterizada pela elevação da temperatura corporal quando o organismo produz febre ou absorve mais calor do que consegue dissipar. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Falta de acordo cancela a instalação da Comissão Mista de Orçamento. Nova Dutra instala 63 lixeiras às margens da rodovia para descarte correto de lixo de Romeiros. Preços de alimentos básicos sobem em 17 capitais em setembro. Conselho Nacional de Educação aprova medida que libera ensino remoto até dezembro de 2021. Farmácia de Caraguatatuba, que vendeu remédios vencidos, vai pagar indenização. Mega Sena sorteia 100 milhões de reais nesta quarta-feira. Árbitro joseense vai representar o Brasil no Sul-Americano de Rugby e morre aos 78 anos o cronista esportivo Dalmo Pessoa. Manchetes de Alexandre Garcia. No nosso encontro de hoje vou falar sobre a reação dos brasileiros. Recorde na poupança. Vou falar também sobre os dias de reabilitação e de reerguimento do ministro Paulo Guedes. E sobre a produtividade da Câmara e do Senado, nunca se viu nada igual nos anos anteriores em época eleitoral, graças ao mundo digital que está servindo para todo mundo produzir mais. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h08. Repita. 7h08. Pela segunda vez consecutiva, o impasse entre líderes de partidos na Câmara dos Deputados impediu a instalação da Comissão Mista de Orçamento ontem. Oficialmente, os motivos para mais um adiamento ainda não foram explicados. Ainda não há data para a eleição do presidente do colegiado e para a indicação dos relatores dos projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Na semana passada, a reunião foi cancelada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, depois que líderes partidários na Câmara questionaram os critérios para a distribuição de vagas na comissão. O cálculo para preenchimento das vagas por bloco e partido considera dados de fevereiro de 2019 e não a situação atual das bancadas. Também há impasse na indicação de quem vai presidir o colegiado. A CCR Nova Dutra instalou 63 lixeiras entre os municípios de Caçapava e Lorena. Isso para que os romeiros que seguem a pé pelo acostamento da Via Dutra em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, possam descartar seus resíduos em local adequado. Das 63 lixeiras instaladas, 22 estão localizadas entre os quilômetros 55 e 109 da pista sentido São Paulo, entre Lorena e Taubaté. Outras 41 foram distribuídas entre os quilômetros 124 e 71 da pista sentido Rio de Janeiro, entre Caçapava e Aparecida.
No ano passado, a CCR Nova Dutra recolheu mais de 10 toneladas de resíduos no trecho durante o período de romarias, a maior parte composto de garrafas PETs. Apesar da existência das lixeiras, o material estava nos canteiros laterais da Via Dutra. Vale ressaltar que a CCR Nova Dutra não recomenda as peregrinações a pé às margens da rodovia em função do risco que representa para os peregrinos que utilizam o acostamento para caminhar. E tem muita gente hoje caminhando pela Via Dutra. Eu vim agora há pouco de Jacareí, ali na altura ali do Parque Meia Lua, ali na altura da Unip, enfim, muita gente caminhando pela rodovia Presidente Dutra, rumo à Aparecida, portanto o motorista deve redobrar a atenção. Agora, essas lixeiras já não vêm sem tempo, né? Porque há muito tempo, a gente fala aqui na rádio, aqui, né, Giovana, que o problema do lixo jogado às margens da rodovia e quando passam os caminhões, passam os veículos, todo esse material vai para a pista de rolamento. Isso acaba prejudicando muitas vezes até a visão do motorista. Perigoso, então, né, perigoso Clemente? Demais da conta. E é importante também informar que, gente, pega o lixo e põe no lixo, né? Ou então põe numa sacolinha, põe no bolso, enfim, leva e depois, onde tiver um local para descarte, faça isso. Agora, jogar lixo às margens da rodovia realmente não tem nada a ver, certo? Correto. Estradas. E a gente falando, então vamos aproveitar e trazer as informações das estradas aqui no Jornal da Manhã. Por falando nisso, como estão as condições das rodovias que cortam o Vale do Paraíba, Giovana? Olha, Clemente, em São José dos Campos e Jacareí, a rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem trânsito intenso, mas fluindo bem. Só que em Roseira, teve um acidente no sentido São Paulo, na altura do quilômetro 79. O motorista encontra lentidão neste momento. Guarulhos e São Paulo tem trânsito lento neste momento, no caso de Guarulhos, tanto na pista expressa quanto na marginal, sentido São Paulo, por excesso de veículos. No quilômetro 208, na pista expressa, e a partir do quilômetro 217, na pista marginal. A chegada a São Paulo tem trânsito livre, pelo menos por enquanto. Já a rodovia Ayrton Senna tem neste momento trânsito lento em Guarulhos, sentido São Paulo, na altura do aeroporto. Mas o motorista tem boa visibilidade. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto tem trânsito fluindo normalmente, tanto no sentido interior como no sentido capital. O rodoanel Mário Covas, no trecho sul, neste momento também apresenta trânsito fluindo normalmente. A rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, tem trânsito fluindo bem, com neblina no trecho de serra e chuva na chegada ao litoral. Portanto, o motorista deve ficar atento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, com trânsito fluindo bem, com tempo nublado. Na chegada à cidade, o motorista também encontra pistas molhadas. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, apresenta neste momento trânsito fluindo bem e garoa no trecho de serra. Portanto, motorista, fique atento. A rodovia também tem obras a partir do quilômetro 64, compare e siga. Agora são 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Agora, todas as terças-feiras, dentro do Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, você vai ouvir a palavra de empresários e diretores de grandes empresas em um verdadeiro raio-x de como andam os principais setores da economia, seus novos desafios, estratégias e as perspectivas de crescimento na retomada dos negócios em meio à crise do coronavírus no país. Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Não perca todas as terças-feiras dentro do Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Jovem Pan. Jornal da Manhã. E agora, a mais pedida pelos ouvintes, a número 1 das paradas. Afinal, quem não quer 500 mil reais? Quero vê-lo sorrir, quero vê-la poupar, quero vê-lo poupando pra ganhar sem parar. Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. O mês da poupança chegou e com ele o sorteio do nosso prêmio especial de R$500 mil. Deposite e participe.
Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Jovem Pan. Já pensou morar ao lado de toda a conveniência e lazer do Center Valley Shopping? Na melhor localização de São José, a Reflora apresenta o Atuale Residência. Torre única e exclusividade com apartamento de 2 e 3 dormitórios e uma incrível varanda gourmet integrada com a cozinha, além de lazer completo. As obras já foram iniciadas. Acesse agora reflora.com.br para garantir seu AP. Atuale Residência. Atualize seu estilo de vida. Jovem Pan. Calor? Cansado de ficar em casa, mas está com receio de sair? Venha se divertir nas piscinas do Hotel Ema Palace. Recebemos o selo Turismo Seguro e prezamos muito pela sua saúde. Temos quartos para família, para casal e diferentes pacotes românticos para quem quer sair da rotina. Reservas pelo telefone WhatsApp 12 3925 5555 12 3925 5555. Hotel Ema Palace, o hotel mais charmoso da cidade. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h16. Repita. 7h16. O Conselho Nacional de Educação aprovou por unanimidade ontem um parecer que permite a continuidade do ensino remoto até dezembro de 2021, caso seja opção das redes. A proposta aprovada no colegiado recomenda ainda que os sistemas de ensino não reprovem os estudantes. O texto precisa ser homologado pelo Ministério da Educação, o MEC, e vale para a educação pública e privada. A medida prevê a reorganização flexível dos sistemas e sugere que as redes possam fundir os anos escolares dos estudantes, de modo que eles concluam no próximo ano o conteúdo que ficou prejudicado em 2020. Estados como São Paulo e Espírito Santo já anunciaram que vão adotar a medida. Ontem, o secretário estadual de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, disse que a rede estadual irá trabalhar o ano letivo de 2020 e 2021 como um ciclo único de ensino. O secretário afirmou que a proposta será aplicada para os alunos que forem aprovados este ano. A ideia é fazer a unificação em 8 bimestres para diluir o ensino e ter a possibilidade de quem não aprendeu conseguir recuperar. Segundo Rocieli, nos próximos dias, o governo deve definir, juntamente com o Conselho Estadual de Educação, como será feita a aprovação escolar dos alunos da rede. Produtores rurais da Amazônia Legal vão receber um pagamento para conservar matas que, por lei, poderiam ser derrubadas dentro de suas propriedades. A iniciativa, chamada Conserve, visa reduzir a pressão pelo desmatamento legal e será lançada hoje pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Sancionado em maio de 2012, o Código Florestal é a principal legislação que regula o uso do solo em imóveis rurais no Brasil e, entre outras questões, estabelece parâmetros para a delimitação de áreas de preservação permanente, APP, e de reserva legal. A margem de área preservada varia de 20% a 80% conforme o bioma, onde a propriedade está inserida. No caso da Amazônia, vai de 35% em áreas de cerrado a 80% no bioma amazônico. Dessa forma, o IPAM criou um mecanismo privado de compensação pelo chamado excedente de reserva legal, ou seja, a área com vegetação que o proprietário rural preserva, além do que é obrigatório pelo Código Florestal. No caso da Amazônia Legal, há 23 milhões de hectares que ainda podem ser desmatados dentro da lei. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
Nesta quarta-feira, o dia será com predomínio de sol e pouca nebulosidade na maior parte da região. Porém, entre a tarde e a noite, há pequena chance de pancadas de chuva bem localizada, principalmente próximo à Serra da Mantiqueira. As temperaturas seguem elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser de 36 graus. Neste momento, a temperatura é de 21 graus. Agora 7 horas, 20 minutos. Repita. 7h20. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Vem e chega com o sol, traz o abraço da mãe. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmã. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, Leite Cooper. Jovem Pan. O movimento Vacina Brasil continua. De 5 a 30 de outubro, atualize a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Crianças de 1 a menores de 5 anos também precisam ser vacinadas contra a poliomielite. Procure um posto de vacinação e leve a caderneta. Movimento Vacina Brasil. É mais proteção para todos. Saiba mais em saude.gov.br/Vacina Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Rádio Jovem Pan. Novos caminhos estão surgindo e aproveitar as oportunidades é uma escolha sua. Participe do processo seletivo para a graduação e pós-graduação da Anhembi Morumbi. É sua chance de se preparar para o futuro com inovação, estrutura de ponta e bolsas de 100% para os melhores. Inscreva-se hoje mesmo em portal.anhembi.br/PS Escolhas ou ligue 0800 015 9020. Prova dia 12 de setembro. Universidade Anhembi Morumbi. Mentes abertas para o novo mundo. Jornal da Manhã. Você sabia que Prato Food Hall está prontinho para te receber, cumprindo todas as normas de segurança para você curtir o nosso almoço. Agora servindo em pratos individuais para você relaxar no nosso happy hour. Agora, uma carta de drinks novinha e tem mais. Estamos com chopp e drinks em dobro. Mas se tudo isso ainda é pouco, venha aproveitar nossa maravilhosa pizza rústica e nossos lanches de tirar realmente a fome. Estamos te esperando. Venha para o Prato Food Hall ou peça pelo WhatsApp 12 997 17 40 24. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7 horas, 22 minutos. Repita. 7h22. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, marcou para os dias 21 de outubro a sabatina do desembargador Cássio Nunes Marques, indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o STF. A votação no plenário está prevista para ocorrer no mesmo dia. A data foi comunicada aos líderes partidários ontem e confirmada pela assessoria da presidência da CCJ. Marques foi indicado para a vaga do ministro Celso de Mello, que se aposenta e deixa a corte no próximo dia 13. Para assumir como ministro, Nunes Marques terá de ser aprovado primeiro na sabatina, na CCJ. Depois, terá o seu nome submetido à votação no plenário principal do Senado, onde vai precisar do apoio da maioria absoluta, metade mais um dos senadores. A presidente da CCJ, Simone Tebet, deverá designar amanhã o senador que ficará com a relatoria da indicação de Marques. O Ministério da Agricultura informou ontem que foram encontrados fungos, ácaro e até possíveis plantas daninhas nas sementes misteriosas enviadas a moradores do país. O governo afirma que os pacotes, supostamente, foram enviados de 4 países da Ásia. Moradores de Estados Unidos e Canadá também registraram casos semelhantes. A suspeita do governo brasileiro é que seja uma fraude relacionada ao comércio online. Desde agosto, moradores de estados brasileiros relataram estar recebendo pacotes de sementes não solicitadas. Esses produtos chegam normalmente junto com compras feitas pela internet.
Segundo o Ministério da Agricultura, até o momento foram recebidos 258 pacotes de sementes não solicitadas. Moradores de 24 estados e o Distrito Federal já tiveram relatos do problema. Apenas Maranhão e Amazonas não receberam as sementes misteriosas. Agora são 7h24, 7h24, e começa a campanha nacional de multivacinação. A prioridade é a prevenção da poliomielite. Os entrevistados são Arnaldo Medeiros, secretário nacional de Vigilância em Saúde, e também Eduardo Pazuello, que é o ministro da Saúde. Atualizar as cadernetas infantis e conscientizar a população sobre a importância das vacinas. Esses são os focos da campanha nacional de multivacinação, que acontece até o dia 30 de outubro. A prioridade é a vacinação contra a poliomielite, doença erradicada do país desde 1990. O secretário nacional de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, fala sobre a meta de vacinação das crianças. Mais de 11 milhões de crianças devem ser vacinadas contra a poliomielite. Esse é o nosso público-alvo, crianças de 1 ano a menor de 5 anos de idade. Além disso, haverá a atualização das cadernetas dos adolescentes para melhorar as coberturas vacinais. Nós estamos também fazendo a campanha nacional de multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação. O público-alvo aí são crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, 14 anos, 11 meses e 29 dias, não vacinadas ou com esquemas incompletos de acordo com o calendário nacional de vacinação. Medeiros confirma que todos os postos de saúde do país seguirão orientações para uma vacinação segura. Garantir a administração das vacinas em locais abertos e ventilados, garantir a disponibilidade para a lavagem adequada das mãos e o álcool gel, orientar que somente um familiar possa acompanhar a pessoa que será vacinada e realizar a triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada da sala de vacinação. Diz ainda que os profissionais de saúde também seguirão medidas de prevenção. Entre os profissionais de saúde, a gente tem orientado que tem os meus 5 momentos para higienização das mãos. Antes de tocar o usuário, antes de realizar qualquer procedimento, após a exposição a fluidos corporais, após tocar o usuário, após tocar em áreas próximas ao usuário. Na apresentação da campanha, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o programa de imunização brasileiro é o maior do mundo e tem especialistas muito bem qualificados. É muito importante que a gente confie na vacina, confie que temos especialistas por trás disso, tomando todos os cuidados, tomando todas as precauções. E quando nós oferecemos uma vacina, a mãe e o pai têm que ter confiança para levar o seu filho para tomar a vacina. Confiem, porque são especialistas bem qualificados, muito qualificados, que estão assinando embaixo dessa vacina. Pazuello ainda complementou. O SUS é universal. Todos podem ser vacinados. Isso é uma questão também de honra e de orgulho do nosso país. Nosso sistema é universal e todos que estão hoje no Brasil e que desejem tomar sua vacina, o SUS está aberto a eles também. O dia D de divulgação e mobilização nacional será 17 de outubro. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. 7h28. Repita. 7h28. Uma farmácia de Caraguatatuba foi condenada a pagar R$50 mil ao município como indenização por ter atuado de maneira irregular e colocado em risco a saúde da coletividade. O estabelecimento chegou a ser interditado provisoriamente em setembro de 2019 no âmbito da mesma ação. No processo ajuizado pelo promotor Renato Queiroz de Lima, ficou demonstrado que a drogaria Gomes de Sá descumpriu legislações sanitária e de proteção ao consumidor. O estabelecimento foi autuado diversas vezes, inclusive com a apreensão de medicamentos com prazo de validade vencido. O Conselho Regional de Farmácia também atestou as irregularidades envolvendo armazenamento de medicamentos vencidos, prestação de serviço não descrito na licença de funcionamento vigente, inadequação dos locais destinados aos serviços farmacêuticos e ausência do profissional farmacêutico. Também a pedido da promotoria, a drogaria foi desinterditada
interditada após comprovar ter sanado os problemas apontados. A validade da licença sanitária de funcionamento concedida vai depender da regularidade da atividade do estabelecimento a ser atestada nas futuras inspeções de fiscalização. A quadrilha presa ontem durante a operação da Polícia Federal criou uma empresa paralela para operar o tráfico internacional dentro do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ao todo, 35 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão foram cumpridos. 2 homens morreram durante a abordagem. O terminal é o maior do país no volume de entrada e saída de cargas por via aérea. O grupo não era responsável só pelo envio de drogas para o exterior, mas também prestava serviços para qualquer pessoa que quisesse enviar entorpecentes ou algo ilícito para outro país. De acordo com a investigação, a organização criminosa era composta por brasileiros que ficavam responsáveis pelo fornecimento de cocaína, que seria exportada para a Europa. Além disso, o grupo aliciava funcionários terceirizados do aeroporto para que interferissem a favor da quadrilha nas atividades de logística do terminal. A investigação também informou que a quadrilha utilizava pelo menos 3 meios para colocar a droga dentro dos aviões: em caminhões que levavam cobertores das aeronaves, em alimentos ou em tratores que circulavam dentro do pátio do terminal. Os mandados foram cumpridos em 4 estados: São Paulo, Mato Grosso, Amazonas e Rio Grande do Norte. Entre as pessoas presas estão um policial militar e um policial civil. A Mega Sena acumulou e pode pagar prêmio estimado em R$100 milhões hoje para quem acertar as 6 dezenas do concurso 2306. O sorteio será realizado a partir das 8 da noite no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega Sena e aplique todo o valor na poupança, vai receber no primeiro mês R$115.900. O valor de uma aposta simples da Mega, com 6 números, é de R$4,50. A Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo liberou em setembro R$33 milhões para obras e melhorias na infraestrutura turística de 74 cidades, o maior valor mensal de 2020. O repasse é feito pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, da DETUR. Na região do Vale do Paraíba, o valor investido foi de R$5 milhões, dividido entre 10 cidades. Entre as contempladas estão Aparecida, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cunha, Paraibuna e Santa Branca. E os preços do conjunto de alimentos básicos necessários para as refeições de uma pessoa adulta durante um mês aumentaram nas 17 capitais brasileiras pesquisadas em setembro. As maiores altas foram observadas em Florianópolis, 9,8%, Salvador, 9,7% e Aracaju, 7,13%, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo DIEESE. Em São Paulo, a cesta custou R$ 563, com elevação de 4,33% na comparação com agosto. No ano, o preço do conjunto de alimentos subiu 11,22% e em 12 meses, 18,89%. Segundo o estudo, com base na cesta mais cara, a de Florianópolis, o salário mínimo necessário para adquirir os produtos deveria ter sido de R$ 4.892, o que corresponde a 4,68 vezes o mínimo vigente de R$ 1.045. E vamos falar agora dos indicadores econômicos. O dólar comercial fechou ontem em alta de 0,52%. Cotado a R$ 5,59 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 0,49% a 95.615 pontos. O euro cotado a R$ 6,56, alta de 0,16%. Após passarem boa parte do pregão em alta, ainda com otimismo pela recuperação do presidente Donald Trump, os índices de ações dos Estados Unidos viraram e fecharam com queda. O índice Dow Jones fechou com
com queda de 1,34% aos 27.772 pontos, enquanto o Nasdaq teve perdas de 1,57% para 11.154 pontos. Agora 7 horas, 34 minutos. Repita. 7h34. E vamos com a boa notícia do dia com Giovana. O Ministério Público Federal e a Receita Federal assinaram um acordo para garantir a gratuidade no cadastramento, recadastramento, regularização da situação cadastral e emissão de comprovante do CPF, o cadastro de pessoa física em todo o estado de São Paulo. O cidadão poderá realizar os serviços gratuitos nos postos da Receita Federal ou por atendimento online. O governo do estado de São Paulo também participou do acordo e, junto com o órgão federal, irá disponibilizar o serviço gratuitamente no Poupa Tempo. Já os serviços nas agências da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e Correios serão realizados sem cobrança de taxa, apenas as pessoas que não tiverem condições de arcar com os custos. Agora são 7 horas 35 minutos, 7h35, e, na verdade, a OMS está estimando que a Covid-19 já contaminou até agora apenas 10% da população mundial. A Covid-19 já contaminou mais de 35 milhões de pessoas no mundo todo e a quantidade de mortos em decorrência da infecção ultrapassa 1 milhão. Os números são altos e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, representam apenas uma pequena parcela dos cerca de 7 bilhões e 700 mil habitantes do planeta. A entidade estima que desde o início da pandemia, o coronavírus infectou 10% da população mundial, o que indica que uma imensa maioria ainda está vulnerável ao vírus. Ao apresentar os dados em Genebra, na Suíça, o diretor de emergências da OMS, Mike Ryan, disse que o percentual varia de um país para o outro e lembrou que a expansão da doença prossegue em diversas regiões. Ele chamou a atenção para o salto na quantidade de infectados nos últimos dias e para a segunda onda de Covid-19 em países que acreditavam ter superado a pior fase da pandemia. Disse ainda que o futuro depende de como usaremos os conhecimentos e instrumentos para lidar com o vírus e reforçou que nunca é tarde para os governos mudarem de direção. Da Rádio 2, Sig Aikmaier. 7 horas, 37 minutos. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Obra parada, pedreiro olhando feio, alugou equipamento no lugar errado, né? Alugue os equipamentos na Degraus, empresa confiável, com mais de 30 anos e com o maior portfólio de equipamentos para locação do Brasil. Acesse degraus.com.br. Degraus, o equipamento certo na hora certa. Jovem Pan. Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que, acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado, que te ajude a construir novas conexões de conhecimento, que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Rezende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. teófilorezende.com.br. Muito mais que um aluno, muito mais que uma escola. Jornal da Manhã. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Pro. Se você quer economizar com energia, chame a PS Pro. E que tal gerar sua própria energia só com
energia. Chame a APS Grow e não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h39. Repita. 7h39. O defensor público federal Jovino Bento Júnior pediu que a Justiça condene o Magazine Luiza a pagar 10 milhões de reais em indenização por praticar suposta discriminação ao lançar um programa de trainee exclusivo para pessoas negras. Desde que foi lançado em 18 de setembro, o programa de trainee do Magazine Luiza tem gerado discussão nas redes sociais e chegou a ser alvo de 11 denúncias no Ministério Público do Trabalho. O órgão já concluiu que não se trata de um caso de violação trabalhista, mas de uma ação afirmativa de reparação histórica. Em ação civil pública aberta nesta semana na Justiça do Trabalho em Brasília, Jovino Bento de Araújo argumenta que o programa viola a Constituição ao discriminar trabalhadores em função de cor. A contratação exclusiva de trabalhadores de determinada raça ou etnia em detrimento de outras, ao invés de promover igualdade de oportunidades, gera exclusão de determinados grupos de trabalhadores, diz o defensor. Ele alega que há dano moral coletivo em relação aos trabalhadores que não se autodeclaram negros ou pardos e diz que o programa diminui o trabalhador que vê negado o acesso ao mercado de trabalho simplesmente por força da cor de sua pele. O Ministério da Educação, MEC, abriu o período de inscrição para preencher 50 mil vagas remanescentes do financiamento estudantil FIES. Os interessados deverão se inscrever pelo site fies.mec.gov.br. As vagas remanescentes são aquelas que sobraram ao longo dos processos seletivos, seja por desistência dos candidatos ou por falta de documentação. O FIES é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas e atualmente possui duas categorias. A primeira oferece vagas com juros zero para os estudantes com renda mensal familiar de até 3 salários mínimos. Já a segunda é direcionada para os estudantes com renda mensal familiar de até 5 salários mínimos. O edital de vagas remanescentes atende somente a primeira modalidade. Trabalho remoto deve ter limites e condições dos trabalhadores serão fiscalizadas pelo Ministério Público do Trabalho. Trabalho à distância deve ter restrições e mais fiscalização, com o aumento do modelo que deve durar além da pandemia de Covid-19. O Ministério Público do Trabalho elaborou uma nota técnica com 17 recomendações para empresas, sindicatos e administração pública e promete fiscalizar as condições dos trabalhadores, como a limitação da jornada, direito à pausa com desconexão e preservação da privacidade da família. Especialistas consideram que as medidas podem desestimular a adoção do home office permanente. Adalberto Balazeiro, procurador-geral do MTP, considera que a chamada etiqueta digital deve ser prioridade para empregadores e empregados e que deve ser feita a separação do que é trabalho ou descanso. Balazeiro falou que as condições adequadas para o exercício das funções, como mobiliário e equipamentos adequados nos padrões ergonômicos, devem ser priorizadas. O presidente do Conselho de Emprego da FEComércio de São Paulo, José Pastore, disse que alguns critérios são subjetivos e confusos. Além disso, em suas palavras, é impossível regulamentar tudo por lei. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h43. Repita. 7h43. E na tarde de ontem, primeiro dia com todos os jogadores convocados na Granja Comari, o técnico Tite deu pistas da provável escalação da seleção brasileira para a estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A principal novidade na equipe pode ser o volante Bruno Guimarães, convocado pela primeira vez. O Brasil enfrenta a Bolívia sexta-feira, às 21h30 em São Paulo. Em treino tático, Tite mostrou 2 times, um com a defesa atualmente titular e outro com o que
parecia ser o ataque principal. Sem a presença de goleiros, a escalação indicada foi Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan, Casemiro e Bruno Guimarães, Everton, Cebolinha, Felipe Coutinho e Neymar, além de Roberto Firmino. O CEO da Fórmula 1, Chase Carey, enviou uma carta ao governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, confirmando que o acordo para a realização do GP do Brasil na cidade foi fechado com a Consórcio Rio Motorsports. De acordo com Carey, o único impeditivo para um anúncio oficial da categoria seria a ausência das licenças ambientais necessárias e emitidas pelas autoridades competentes. O projeto de um novo autódromo do Rio tem como meta levar o GP do Brasil de Fórmula 1 para a cidade. São Paulo tem contrato para mais uma edição da prova, mas o Rio tem exclusividade de negociação com a promotora da categoria até março. O valor da proposta carioca para ter o GP é de cerca de 65 milhões de dólares, aproximadamente 353 milhões de reais. São Paulo fez uma proposta de 20 milhões de dólares, aproximadamente 109 milhões de reais, para manter a prova. Mais duas provas no Brasil, uma em São Paulo e outra no Rio. Uma na abertura do campeonato e a outra no final, né? Resolve o problema. Vamos colocar São Paulo e Rio no calendário oficial da Fórmula 1. É bacana isso, né? Todo mundo gosta de carro. O Botafogo anunciou ontem a contratação do atacante Kelvin, que estava no Avaí. O jogador assinou contrato até o fim do Brasileirão em fevereiro de 2021, com opção de renovação pelos próximos 2 anos. O clube alvinegro divulgou a novidade nas redes sociais. Acertado com a diretoria há alguns dias, o atleta já passou nos exames médicos, assinou o contrato e foi incluído no dia a dia do Nilton Santos. Com apenas 23 anos, o joseense Cauã Ricardo se prepara para um importante desafio na carreira. Ser o único representante brasileiro do grupo de árbitros que vai apitar as partidas do Sul-Americano, o Campeonato Sul-Americano de Rugby. No ano de 2019, o Brasil não teve representantes na arbitragem. Com a passagem pela categoria de base do São José Rugby, o ex-atleta acabou encontrando na arbitragem um caminho para continuar trabalhando com a modalidade. Cauã já está de malas prontas para seguir para Montevidéu e dar início à preparação para a competição, com previsão de acontecer entre os dias 17 e 25 de outubro. O vôlei Taubaté está a uma vitória de chegar à sua 7ª final seguida no Campeonato Paulista. O time do Vale do Paraíba venceu Guarulhos por 3-0 na noite de ontem, no primeiro confronto da semifinal. Apesar do mando de Guarulhos, o duelo foi no ginásio do Abaeté, casa do Taubaté. O segundo jogo da semifinal será na sexta-feira, às 9h30 da noite, novamente no Abaeté. Em caso de vitória, a equipe do Vale do Paraíba garante vaga na final. E morreu ontem, aos 78 anos, o jornalista Dalmo Pessoa, um dos maiores nomes da história da crônica esportiva brasileira. O ex-integrante do programa Mesa Redonda da TV Gazeta estava com pneumonia e faleceu no Hospital Transmontano, em São Paulo. Dalmo estava internado há algum tempo, mas nos últimos dias o quadro se agravou e ele não resistiu. Nos últimos anos, o jornalista já havia perdido a memória. Pessoa foi comentarista de rádio, tendo trabalhado em Tupi, Record e Bandeirantes, e cobriu pelo menos 7 edições de Copa do Mundo. Atualmente ele também é diretor do Hospital Transmontano, em São Paulo. E hoje tem Campeonato Brasileiro também, amistosos de seleções. Hoje tem às 7 da noite, melhor dizendo, Corinthians e Santos. 7h15 temos 3 jogos, Flamengo e Sport, Grêmio e Coritiba e também Bahia e Vasco. Às 8h30 da noite, 2 jogos, São Paulo e Atlético Goianiense e também Goiás e Fluminense. Às 9h30 da noite, Botafogo e Palmeiras e também Fortaleza e Atlético Mineiro. Amistosos de seleções às 15h45, horário de Brasília, Alemanha e Turquia. Depois tem Portugal e Espanha no mesmo horário. E às 4h10 da tarde, França e Ucrânia também jogam pelos amistosos de seleções. Estradas.
Atualizando as informações das estradas, a Presidente Dutra, na região aqui do Vale do Paraíba, em São José dos Campos e Jacareí, tem trânsito intenso, tanto sentido São Paulo quanto Rio de Janeiro, mas fluindo bem neste momento. Agora a situação é bastante complicada em Roseira. Teve um acidente hoje pela manhã, no sentido São Paulo, no quilômetro 79, e o motorista ainda tem aí lentidão pela pista, sentido São Paulo, devido ao reflexo desse acidente. A situação também complicada neste momento em Pindamonhangaba, pois houve um acidente no sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 87. Portanto, motorista nessa região de Pinda, Roseira, neste momento tem que ficar bastante atento. A situação em Guarulhos e também em São Paulo. Em Guarulhos, trânsito lento neste momento, tanto na pista expressa quanto na marginal, sentido São Paulo, em Guarulhos, por excesso de veículos. O motorista encontra aí lentidão no quilômetro 208, a partir do quilômetro 208 na pista expressa e na pista marginal, a partir do quilômetro 217. A chegada a São Paulo tem trânsito livre, pelo menos por enquanto. Rodovia Ayrton Senna, neste momento trânsito lento em Guarulhos, sentido São Paulo, na altura do aeroporto. E o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, na região aqui, tem trânsito fluindo normalmente no sentido interior, como também sentido capital. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, e Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, apresentam neste momento trânsito fluindo bem. O motorista pode encontrar aí neblina no trecho de serra, tanto na Oswaldo Cruz, como também na rodovia dos Tamoios, mas sem acidente. A rodovia dos Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64, compare e siga. 7h50. Repita. 7h50. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Seu sonho de ter um Jeep Zero começa aqui na T-Line Jeep São José dos Campos. As melhores ofertas da região e uma super avaliação do seu semi-novo. Venha se surpreender. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Jornal da Manhã. Novos caminhos estão surgindo e aproveitar as oportunidades é uma escolha sua. Participe do processo seletivo para graduação e pós-graduação da Anhembi Morumbi. É sua chance de se preparar para o futuro com inovação, estrutura de ponta e bolsas de 100% para os melhores. Inscreva-se hoje mesmo em portal.anhembi.br/PS Escolhas ou ligue 0800 015 9020. Prova dia 12 de setembro. Universidade Anhembi Morumbi. Mentes abertas para o novo mundo. Pensando em móveis planejados? Estilo Movelaria. Eficiência, tecnologia e sofisticação. 5 anos de garantia e entrega garantida. Estilo Movelaria. Conheça nossas lojas. estilomovelaria.com.br. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18 mil BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize. Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Jovem Pan. O Auá Gastronomia comunica com muita felicidade que está de volta, com a qualidade que você já conhece. Atendimento de segunda a sexta no almoço e delivery todos os dias, das 11 às 22h30. Saboreie as delícias do Auá. Pedidos 3942-1197 ou 991347708. E se preferir, peça pelo iFood ou 99 Food. Auá Gastronomia. Satisfação e qualidade garantida. Rua Madre Paula de São José, 318, Vila Ema. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h53. Repita. 7h53.
De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, a General Motors vai abrir um novo plano de demissão voluntária, PDV, para todos os setores da planta. Além do PDV, a empresa anunciou a retomada do segundo turno da produção da S10, que estava com os funcionários em layoff. O sindicato não informou qual a meta de adesão da empresa, mas que o PDV vai ficar aberto de 16 a 26 de outubro. Este é o segundo pacote de demissões da empresa, que em setembro fez o desligamento de mais de 200 funcionários na planta em São José dos Campos. De acordo com a entidade, o pacote desta vez se estende para todos os setores da fábrica e tem como benefícios salários adicionais, extensão do convênio médico e um carro. E vamos agora às reclamações dos ouvintes pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Charles? A Rosa Maria de São José dos Campos diz aqui: sou moradora da Vila Tatetuba e mandei mensagem no dia 17 de setembro sobre um caminhão-baú que fez uma manobra aqui na Rua dos Periquitos, esquina com a Rua Arapongas, e esbarrou numa árvore que já tinha uma pequena rachadura. O tronco está apoiado em fios. Já liguei no 156, mas até hoje não me deram resposta e a árvore continua do mesmo jeito. Inclusive ela mandou fotos, número de protocolo e tudo. Eu lembro disso aí, Giovana, veio pra gente também aqui, né? Só que até agora o pessoal da prefeitura, da zeladoria, não tomou providência, né? Quer dizer, corre o risco aí da árvore cair, leva os fios juntos, sei lá, em cima de um carro, em cima de uma pessoa. E como é que faz? Vários problemas adicionais, né? Eu até brinquei que tem Periquito e Araponga aqui. Então lá o local é fácil. Vila Tatetuba, vai, resolve rapidinho, pelo menos evita problemas. Agora vem vento aí, vem chuva, a coisa, claro, tende a piorar. Exatamente. E você também pode mandar a sua reclamação aqui para o Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. Repita. 99707-7791. Brasília chamando. Quer falar? Ora, fica à vontade. 7h55. Repita. 7h55. Vamos a Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Hoje eu começo com mais uma vitória do povo brasileiro. Vocês sabem quanto os brasileiros depositaram na poupança neste ano da pandemia? 137 bilhões. 137 bilhões de reais. Foi o que sobrou dos brasileiros. Depositaram, aplicaram na poupança. Mês de setembro foi recorde histórico. Nenhum outro setembro teve um saldo credor, um saldo positivo na poupança, como este setembro da pandemia. Nenhum outro antes, sem pandemia. A diferença entre os depósitos sobre as retiradas foi de 13 bilhões e 200 milhões. O que é isso? Os brasileiros não caíram na conversa daqueles que queriam quebrar o governo, quebrando o país. Não conseguiram quebrar o país. É uma vitória dos brasileiros que são o Brasil. Registro aqui. Tem outra vitória que é desses dias, né, do ministro Paulo Guedes. Fizeram aquela narrativa, ele tá desgastado, ele não está prestigiado, pois ele está reabilitado. Para usar aquele termo que os comunistas usavam na União Soviética e na China, reabilitando figuras. Está completamente reabilitado. No primeiro dia, o senador Márcio Bittar, relator do orçamento na comissão mista do orçamento, ao lado de Paulo Guedes, parece que se retratou, se desculpou, se explicou, dizendo que iria em qualquer proposta de renda, né, proposta social que iria ficar dentro do teto constitucional. Né. Depois, no dia seguinte, na noite seguinte, aquele jantar em que Rodrigo Maia pede desculpas a Paulo Guedes, e Paulo Guedes pede desculpas a Rodrigo Maia, encerrando uma troca de farpas, sendo que Rodrigo Maia ainda declara que gratidão a gente nunca esquece, não prescreve, porque eu lembro que Paulo Guedes foi o único no governo Bolsonaro que explicitamente apoiou a minha última eleição. Então, algo inesquecível. E, para terminar, ontem, o Tribunal Regional Federal da Primeira Instância, né, da Primeira Região, diz o seguinte:
não houve ilícito nenhum nas operações da empresa da qual Paulo Guedes era sócio, gestora de fundos de pensão. Né? Também outra narrativa que é derrubada. Paulo Guedes caiu numa conversa que muita gente cai. Né? Os contra o governo criam histórias, criam narrativas para ver se provoca um racha dentro do governo. Já jogaram outros ministros contra Paulo Guedes, não adiantou, né? Até o vice-presidente foi jogado contra Paulo Guedes e vice-versa, e não adiantou nada. Por quê? Porque Paulo Guedes é um ministro importante, então é preciso enfraquecer esse ministro importante. Né? Agora estão fazendo a mesma coisa em relação ao desembargador Cássio, indicado para o Supremo. Ninguém conhece o desembargador Cássio, inventaram uma série de narrativas e as pessoas acreditam na primeira, assim, ou seja, estão fazendo o serviço, estão fazendo aquilo que os opositores querem, né? Semeando uma rachadura no apoio ao governo. As pessoas reconhecem que não sabem quem é, eu não sei quem é. Né? Então eu vou pelo que o presidente disse, pelo que os senadores estão dizendo, pelo que os ministros do Supremo acham, pelo que os advogados estão achando, pela que a oposição também acha, né, que o sujeito é bom, né, que merece a vaga. Os senadores, enfim, é que vão decidir. E, por fim, eu queria lembrar algo que a Gazeta do Povo de Curitiba que lembrou, né, que Câmara e Senado estão tendo uma produtividade, uma produção muito maior que em outros anos e em tempos eleitorais, de campanha eleitoral, por causa do mundo digital, que foi muito bem instalado na Câmara e no Senado, e eles não estão parando para campanhas eleitorais, não pararam de trabalhar. Está lá a lei do orçamento, que precisa ser aprovada, está lá a reforma administrativa andando, estão lá tentativas de renda, né, de renda mínima, de um outro Bolsa Família, estão lá tentativas de reforma tributária e está no Senado a indicação do desembargador Cássio. Então estão trabalhando mais. Como, aliás, eu acho que quase todo mundo, né, pelo menos comigo, eu não tenho mais um minuto de sobra. Eu nunca produzi tanto na minha vida, nunca trabalhei tanto na minha vida como nesses tempos de pandemia, né? Aliás, que ensinaram novos sistemas, novos métodos, novas maneiras de trabalhar produzindo mais. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas, 1 minuto. Repita. 8 e 1. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Termina aqui o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, desta quarta-feira, 7 de outubro de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.